verso 10. Nós conhecemos, louvado seja o nome do Senhor, muito bem, aleluia, a palavra, aleluia, o texto, aleluia, de Neemias. Louvado seja o nome do Senhor, juntamente com Esdras, para reconstruir os muros de Jerusalém, para que o Senhor habitasse lá por mais uma vez, novamente, que a glória de Deus, aleluia, pudesse tomar totalidade, aleluia, sobre Israel, aleluia, sobre Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho um versículo bíblico, aleluia, na minha página, acho que no Facebook. Louvado seja o nome do Senhor. Não dê, aleluia, mais ou menos assim, a tua tranquilidade, aleluia, para Tobias, aleluia, ou seja, aleluia, não deixa ele confortável no lugar aonde você construiu. Pois bem, estava vindo para cá, aleluia, o Senhor me lembrou dessa passagem bíblica, aleluia, nesta tarde. Sempre quando está, aleluia, para acontecer algo surpreendente sobre a nossa vida, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia e o texto também nos afirma, aleluia, que Deus, aleluia, já decretou no céu. Quando chega diante do nosso coração, aleluia, isso significa que chegou primeiro no trono da glória de Deus. O Senhor desejou, aleluia, o Senhor, aleluia, confirmou, aleluia, o Senhor planejou. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o que me chama a atenção, aleluia, nesse texto, louvado seja o nome do Senhor, quem era? Aleluia, Sambalate. Aleluia, ele era governador, aleluia, de Samaria. Louvado seja o nome do Senhor, o principal, aleluia, opositor. Louvado seja o nome do Senhor, de Neemias. Louvado seja Deus, ele usava, aleluia, a sua posição e a sua influência, aleluia, para descredibilizar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Deus estava fazendo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sambalate, aleluia, ouvindo até que eles iam edificar o muro, aleluia, de Jerusalém, aleluia, ardeu, aleluia, em grande ira, aleluia, escarneceu também, aleluia, dos judeus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Sambalate, aleluia, representa o espírito do controle, aleluia, aquele que tenta decidir quem pode, aleluia, quem não pode, aleluia, crescer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Sambalate, ele tem um perfil, aleluia, psicológico, aleluia, do orgulho, do quando ele é competitivo, aleluia, ele é carente, aleluia, de status, ele lidera com medo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não com amor, aleluia, mas controla, aleluia, porque teme perder, aleluia, a reverência, aleluia, a relevância. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. De quem que você está dizendo? Aleluia, missionária, aleluia, somos contra-atacados, aleluia, a todo minuto, a todo instante, aleluia, a cada momento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, tem gente, aleluia, que é contra a oração, aleluia, tem gente, aleluia, que é contra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, essa igreja, aleluia, porque ora, aleluia, viveu, aleluia, virou tema, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de alguém, aleluia, que não tem relacionamento, aleluia, com Deus, aleluia, que não tem compromisso, aleluia, que não tem aliança com Deus, aleluia, enche o seu status, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, para dizer, aleluia, que nós oramos e não ouvimos a voz de Deus. Aleluia, mas eu quero dar um recado, aleluia, para você, Sambalate, aleluia, nesta tarde, aleluia, que a tua obra, aleluia,
aleluia, porque a psicologia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não tem que nos dementar, nos trazer, louvado seja o nome do Senhor, no nosso relógio, aleluia, biológico, atraso nenhum. Enquanto alguém estava tentando, por anos, aleluia, por décadas, louvado seja o nome do Senhor, trazer algo para o povo de Israel, Neemias levantou os muros em 52 dias. Aleluia. O que você quer dizer, dicionário? Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele tem pressa. Aleluia, Ele tem pressa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele tem pressa, aleluia, para fazer algo, aleluia, sobre as nossas vidas. Ele tem pressa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, do que? Aleluia, de nos fazer maduro. Aleluia, porque, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, a imaturidade, aleluia, de Sanbalat, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ela confunde a autoridade e o poder de Deus sobre a vida dele. Quando ele não entende o poder e a autoridade, aleluia, sobre a vida de alguém, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, não dá legalidade para que ele possa trabalhar. Então Neemias, louvado seja o nome do Senhor, tinha estratégia, aleluia, para construir o muro. Hoje o Senhor vai nos dar estratégia, aleluia, hoje Deus, Ele vai complementar, aleluia, aquilo que está por fazer ainda, aleluia, Ele vai trazer, aleluia, louvado seja o nome dos seus recursos, aleluia, que recursos é esse? Aleluia, recurso da terra, aleluia, mas recurso também do céu. Ele vai trazer recurso da terra, aleluia, mas vai trazer também, aleluia, recurso do céu. Aleluia, sabe por quê? Aleluia, Sanbalat é tirano, aleluia, Sanbalat, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, ele usa a ordem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para sufocar a nossa liberdade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas toda a armadura, aleluia, que ele veste, aleluia, para tirar a nossa liberdade, aleluia, hoje Deus vai nos dar uma armadura específica, aleluia, nesta parte, aleluia, armamento específico, aleluia, porque não pensa, aleluia, você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que ele, aleluia, não está à nossa espreita, aleluia, quando eu digo de Sanbalat, aleluia, eu digo que é um espírito, aleluia, que possui, aleluia, a vida de alguém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que dementa, aleluia, a ordem, aleluia, ordinária, aleluia, que Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, conduziu para a nossa vida, para que tampe os nossos olhos, aleluia, para que o nosso entendimento, aleluia, não seja concluído, aleluia, naquilo que Deus ordenou para a nossa vida, mas hoje há liberdade para nós. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, no livro de Provérbios 16:18, aleluia, que a soberba, aleluia, precede a ruína, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, aleluia, eu quero te dizer, aleluia, nesta tarde, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, como é que nós vamos destruir o agir de Sanbalat nesta tarde. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, como é, aleluia, que Sanbalat age, aleluia, sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, como ele age. Ele quer, aleluia, ser, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, dominado, consultado, aleluia, quer determinar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor mesmo. Aleluia, quando, aleluia, Deus já falou, aleluia, Deus já determinou, aleluia, algo sobre as nossas vidas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, olha, aleluia, louvado seja o nome do Senhor para o território, aleluia, para a atmosfera, aleluia, ele não compreende, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que Deus já deu uma ordem, aleluia, no céu, aleluia, para ser estabelecido, aleluia, sobre a terra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, ele se sente, aleluia, ameaçado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, por quê? Porque a nossa vida, aleluia, está prosperando, aleluia, Deus está agindo, aleluia, que prosperidade é essa? Aleluia, viver uma abundância, aleluia, no meio do caos, aleluia, viver, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, uma abundância, aleluia, no meio da calamidade, aleluia, onde, aleluia, a ordem do sistema é, aleluia, tudo vai ficar mais
ao invés de faltar sobeja. Você não entendeu? Ao invés de faltar sobeja, ao invés de escassez, abundância. Aleluia, louvando, aleluia, que alabaçu, aleluia, que levanamacei. Aleluia, hoje, aleluia, o Senhor desmascara, aleluia, esse espírito sambalate, aleluia, sobre a nossa família, aleluia, sobre a nossa linhagem, aleluia, sabe por quê? Aleluia, porque alguns não suportam o nosso crescimento, alguns estão se arrastando ainda, aleluia, não sabe, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, como chegar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor em 2 segundos, na presença do Eterno, aleluia, me fazer virar, aleluia, 48 horas, aleluia, 48 segundos, aleluia, para a reta final, aleluia, do nosso processo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, o que é que você está dizendo, aleluia, nesta tarde missionária, aleluia, eu estou dizendo, aleluia, nos 45 deste minuto, aleluia, Deus está resolvendo a nossa vida, está resolvendo o nosso espaço, está resolvendo o nosso ambiente, está resolvendo a nossa história, está advogando a nossa causa, está nos tomando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, no lugar de refém, absorvido para a glória de Deus. É isso que Deus tem para a nossa vida. Enquanto, aleluia, eles procuram, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, zombar de nós, aleluia, o que fazem esses fracos? Está vendo como está? O que fazem eles? Aleluia, o que fazem? Louvado seja o nome do Senhor, numa terça-feira, aleluia, às 5 horas da tarde, aleluia, nós estamos, louvado seja o nome do Senhor, em conexão com o Eterno. Glória a Deus. Nós estamos mais uma vez, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, dizendo, aleluia, para, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Sambalate, aleluia, que é o símbolo, aleluia, da resistência, aleluia, sobre a nossa vida, aleluia, ele resiste, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, ele tenta, aleluia, resistir a nós, aleluia, para que nós não avancemos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, espiritualmente um avanço pleno com nós. Mas é quando nós chegamos numa tarde, aleluia, como essa, aleluia, toda aquela religiosidade, aleluia, que ele tenta enfiar em nós, nos vestir, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, impedindo o novo mover de Deus, aleluia, porque não, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, foi Ele quem começou. É por isso que Ele tenta, aleluia, Ele estava em todo o tempo, aleluia, em Jerusalém, aleluia, mas não soube executar, aleluia, quando chega a nós, quando chega a vez de Neemias, aleluia, atravessar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, barreiras, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, chegando na presença, tudo começou lá dentro do palácio, aleluia, estava, aleluia, confortável, aleluia, estava, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, no ambiente onde ele não precisava sair, aleluia, na sua segurança, aí ele resolve, opa, tem alguém precisando de socorro, tem alguém precisando, aleluia, que alguém entre na brecha, aleluia, tem alguém precisando, aleluia, com uma armadura, aleluia, específica, aleluia, para esta guerra, aleluia, que você quer dizer, missionária, aleluia, Neemias nunca tinha pisado, aleluia, naquela terra, mas ele ouvia falar, diga, ele ouvia falar, aleluia, porque o teu pai, aleluia, e a tua mãe, louvado seja o nome do Senhor, sempre estava dizendo, olha, aleluia, Jerusalém, aleluia, lugar de glória, aleluia, lugar onde Deus habita, lugar onde Deus vem, aleluia, se relaciona, aleluia, com o judeu, aleluia, lugar, aleluia, onde as primícias, aleluia, louvado seja, são recebidas, aonde, aleluia, há um arauto, aleluia, louvado seja, onde há um altar, aleluia, do incensário, aleluia, onde, aleluia, a busca incessante aleluia, 24 horas, aleluia, traga de novo.
aval, aleluia, do rei, e como é a experiência do teu pai. Abraça isso nesta tarde. O legado, diga o legado. Aleluia, que nós formalizamos neste tempo atual. Aleluia, é o recado para alguém nesta tarde. Aleluia, o legado que nós carregamos. Aleluia, vai mudar a história. Aleluia, destino de alguém. Aleluia, nesta tarde. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Aleluia, porque se ele não tivesse ouvido a história, se ele não tivesse passado, aleluia, pelo processo da verbalização de alguém, aleluia, testificando, aleluia, lugar de Jerusalém, é lugar de refúgio, é lugar de refrigério, é lugar de esperança, é lugar de abraço, é lugar de eficácia, é lugar de retorno, é lugar de trocar as vestes, é lugar de formalizar a aliança como eterna. Era isso que ele aprendeu do teu pai. Chegou diante do rei, não teve como negar. Não teve como negar. Aleluia. O rei olhou para ele: o que é que você precisa? Tem coisas que Deus vai fazer rápido. Rápido, 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 porque ele tem pressa. Ele tem pressa e ele precisa fazer rápido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, por quê? Porque a vontade de Sambalate é que nós perecemos. Mas a vontade do nosso Deus está lá em Isaías 43, 19. Porventura não há percebeis a vontade, aleluia, do Senhor é que nós percebemos tempos e estações ao qual Ele está trabalhando na nossa vida. O missionário explica tempos e estações. Irmãos, preste bem atenção. Nós somos, aleluia, um povo, louvado seja o nome do Senhor, que nós, aleluia, nos movemos por calendário. Sim ou não? Sim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o nosso calendário é diferente do calendário judaico, aonde, aleluia, o padre Gregório, aleluia, ele lançou o calendário. Pois bem, e nós temos que saber nos mover. Louvado seja o nome do Senhor. Mês de outubro, mês de guerra, estratagema, porque Satanás ele não tem estratégia. Ele copia e deturpa, aleluia, a nossa identidade e identificação, aleluia, sobre território. Então nós temos que saber, aleluia, quando vem aquela, louvado seja o nome do Senhor, fraqueza, aquela limitação, vontade de se esconder, vontade de deitar, vontade de ficar sozinho, aquela opressão, aquele marasmo, louvado seja o nome do Senhor. Tem altares sendo levantados, aleluia, contra a nação, regendo, aleluia, a nação, aleluia, que você quer dizer, missionária, principal e potestade, obras de macumbaria, feitiçaria, estão, aleluia, sendo destiladas, aleluia, neste tempo, aleluia, no ar. Louvado seja o nome do Senhor, no mês de outubro, aleluia, louvado seja o nome dos seus bruxos, aleluia, soldaram na atmosfera, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso é pedagógico, aleluia, na atmosfera, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mais de 1.000 bilhões de demônios, aleluia, para atingir, aleluia, crianças, aleluia, para trazer enfermidades, aleluia, para matar, aleluia, para roubar, aleluia, para destruir, aleluia. Se você for ver na contagem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, muitas e muitas crianças já sumiram, aleluia, as mães procuram, aleluia, não acham, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas missionária, aleluia, precisamos saber nos mover, aleluia, porque Satanás ele sabe, aleluia, se mover e se movimentar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, no calendário gregoriano, aleluia, mas nós nos movimentamos, aleluia, no calendário do céu,
Precisamos saber. Aleluia. Eu estava estudando, eu falei, Senhor, aleluia, nós vivemos pela sua própria misericórdia. Aleluia. Porque aquilo que nós não sabemos, o Espírito Santo nos revela. E nós nos movimentamos sem saber que é o Espírito Santo, muitas das vezes, aleluia, que nos move, aleluia, para retirar a ataque. Então Satanás, ele é furioso, aleluia, com a minha vida. Mas quanto mais ele se levanta, mais ele cai. Aleluia. Quanto mais ele tenta me rastrear, ele não consegue. Aleluia. Eu quero liberar hoje isso aqui para você. Aleluia. A autoridade do reino das trevas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que ele não venha nos rastrear a nossa casa e a nossa família. Aleluia. Neste tempo de hoje. Aleluia. Porque nós vamos se mover. Aleluia. No calendário do céu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, nós vamos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, tirar o controle, a narrativa, aleluia, de controle, aleluia, de Sambalat, aleluia, sobre a nossa família, sobre a nossa geração, aleluia, Sambalat, aleluia, diminui, aleluia, o valor dos outros, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ninguém, aleluia, vai diminuir o nosso valor, aleluia, porque nós somos, aleluia, mais que vencedores, aleluia, nós temos um valor, aleluia, diante do reino, aleluia, nós somos procurados, aleluia, pelo eterno, aleluia, 24 horas, aleluia, assim como Davi, ele disse, procurei a Davi, aleluia, porque ele é um homem segundo, aleluia, o meu coração, aleluia, nesta tarde, aleluia, nós vamos, louvado seja o nome do Senhor, identificar onde é que ele está trabalhando. Aleluia. Aleluia. E ele vem com uma sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Para o quê? Aleluia. Nos trazer. Louvado seja o nome do Senhor, debaixo de uma manipulação tão grande. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós não seremos manipulados. Aleluia. Nós seremos armados. Aleluia. Revestidos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que é isso, missionário? Aleluia. A manipulação, sabe aquele molde? Aleluia. Sombra. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não mais contra a nossa vida e contra a nossa família e contra a nossa linhagem. Sambalat, ele é tão sutil. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é tão sutil que ele se infiltra de uma tal maneira. Louvado seja o nome do Senhor. E aos nossos olhos, aleluia, nós vamos assim, ó. É bom, esse é bom, essa é boa, aleluia. Mas ele já é dominado de manipulação, aleluia. Ele finge, aleluia, em nos proteger, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele finge em nos proteger, aleluia. Ele tem controle de uma falsa segurança também. Por quê? Porque só tem segurança quem está em Deus. Você é seguro em Deus. Aleluia. Você está seguro em Deus. Ele não é seguro em Deus. Olha o que ele procura. Aleluia. Ele procura nós, os primeiros da sinagoga. Para o quê? Para nos atingir, para nos desfocar, para nos tirar, aleluia, do alvo, do centro, aleluia, da vontade do eterno. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer nos tirar a nossa racionalidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos ser racionais em algumas coisas. Aleluia. Eu disse assim para uma irmã hoje. Aleluia. Você não tem o controle de tudo. Aleluia. Então descansa. Aleluia. Porque quem tem o controle é o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como estou dizendo para mim e para minha casa também, esses dias, aquilo que a minha mão não pode, aquilo que o meu psicológico não alcança, a tua mão me alcança. Aleluia. A tua mão, aleluia, nos protege, as tuas mãos nos guarda. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a tua armadura,
aleluia, nos brinda, aleluia, neste tempo, aleluia, de guerra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, o que nós devemos fazer, aleluia, para este tipo, aleluia, de comportamento, aleluia, que surge, aleluia, repentinamente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A raiz, aleluia, de Sanbalate, irmão, é orgulho, aleluia, orgulho, aleluia, ferido, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, o orgulho ferido, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e não tolera, aleluia, ver alguém florescer, aleluia, ele não tolera, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, te ver, aleluia, no estado, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de perfeição, aleluia, como eterno, aleluia, que lugar é esse? Aleluia, lugar onde você adora, aleluia, onde você clama, aleluia, louvado seja, ele fica subestimando, aleluia, o tempo todo a tua identidade, e procurando, te rastreando, aleluia, mandando frequência, aleluia, baixa, aleluia, para o teu ministério, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, mas nós vamos saber nesta tarde, aleluia, como identificar o Sanbalate. Aleluia, ele tem um ego, aleluia, e a voz, aleluia, mais alta, aleluia, por quê? Aleluia, por causa do medo, aleluia, então ele quer se sobressair cada vez mais, aleluia, mas o Senhor nos dá, aleluia, graça, porque ele resiste o soberbo, e está nos dando graça aqui nesta tarde, aleluia, porque nós somos humildes, aleluia, entendemos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, como evitar, aleluia, se tornar, louvado seja o nome do Senhor, um Sanbalate. O que Deus quer que nós não nos tornemos, aleluia, um deles. Para quê? Porque nós precisamos sustentar, irmão, aleluia, uma obra, aleluia, a ser realizada. Louvado seja o nome do Senhor neste tempo, aleluia, pré-existente que nós estamos aqui, aleluia, agora, aleluia, louvado seja o nome do seu Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, vai nos dar habilidade, para quê, missionário? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para retrair todo o processo de aceleração de Sanbalate. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos, aleluia, receber armadura. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para quê? Aleluia, para que Ele não venha liderar e servir, aleluia, dominar o nosso campo de batalha. Aleluia, que Ele venha submeter, aleluia, o senhorio de Cristo. Aleluia, que Ele venha entender, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que Deus é o protagonista da nossa história, é Deus quem rege, aleluia, a nossa história, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, para Ele é o maior, aleluia, mas quem quiser ser o maior, aleluia, vai se tornar o menor, aleluia, quem quer ser menor, aleluia, nesta tarde, aleluia, nesta tarde, Deus estava colocando, aleluia, no meu coração, aleluia, que eu sei viver sem a fama, eu sei viver sem aplauso, aleluia, eu sei viver sem reconhecimento, aleluia, eu quero, aleluia, ser reconhecida, aleluia, no céu, aleluia, quem quer ser reconhecido, aleluia, no céu, aleluia, nesta tarde, irmão, tem gente que nos odeia, aleluia, mas fica nos mapeando, aleluia, no Facebook, aleluia, no Instagram, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, nas redes sociais é o Sanbalate, aleluia, na vida, aleluia, louvado, nós não tem problema não, aleluia, ele vai servir, aleluia, de banquete, aleluia, sabe por quê? Aleluia, porque os cães não ficarão à porta do nosso destino, diga isso. Os cães não ficarão à porta do nosso destino. Os cães não ficarão à porta do nosso destino. Aleluia, porque
avanço de Neemias. Aprende isso, aleluia, e eu vou lançar para nós aqui nesta tarde. O que é nascido, aleluia, do Espírito, não depende de aprovação humana. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia, que toda, aleluia, existência, aleluia, contra nós, aleluia, contra você, aleluia, contra a tua casa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, cairá por terra, aleluia, porque Deus, aleluia, vai usar a existência, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para revelar a autenticidade do teu chamado. Aleluia, Deus, aleluia, vai autenticar, aleluia, Ele vai carimbar, aleluia, louvado seja o nome do seu Sambalate, pensa, aleluia, que você caiu de paraquedas, mas Ele se esqueceu, lembra? Aleluia, antes de acontecer na terra, já tinha um decreto no céu. Antes de Neemias sair da porta, aleluia, do rei para executar, aleluia, alguém carimbou. Ele carimbou. Ali ninguém podia tirar o carimbo. É daquele decreto. Aleluia, sobre aquilo que Neemias erra. Deus está assinando papel aqui nessa terra. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Ele assina, Ele carimba. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele traz à tona aquilo que está escondido. Aleluia, Ele dá alta e diz absolvido, porque está consumado. Aleluia, nesta tarde, quando recebe, diga glória a Deus. Diga glória a Deus, a tua causa não está perdida. A tua causa não está perdida. A tua causa não está perdida. Aleluia, por quê? Até porque você saiu com carimbo desta batalha. Com carimbo assinado. Coisa linda, Deus. Aleluia, com carimbo. Aleluia, quando você deparar com o Sambalate, você diz: eita, aqui não. Antes dessa guerra, antes dessa batalha, Ele me viu, Ele me chamou, Ele me viu, Ele me enxergou, e mesmo triste, abalado, eu fui servir a Ele. Bate palmas. Se alegra com Ele nessa tarde. Aleluia, se alegra com Ele nessa tarde. Aleluia, para Jesus eu entendi. Aleluia, eu entendi tudo. Aleluia, quanto o Senhor tem dito para a minha vida nesta tarde. Receba, aleluia, poder, autoridade, estratégia para você manejar essa tua espada aí, em nome de Jesus. Se coloque de pé, aleluia, nesta tarde. Vamos agradecer a Deus, aleluia, por esta tarde, amém? Aleluia, que o Senhor nos deu o sono do justo, irmão. Aleluia, que nós possamos descansar nos braços do Senhor, amém? Vamos orar, Pai. Nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito, Pai, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, ó Deus eterno e poderoso, amigos, ó Pai, e parentes também. Ó Deus, entregamos tudo a Ti. Viemos aqui, Pai, servir o melhor vinho para Ti. Aquilo, Pai, que nós temos, nós viemos servir a Ti. Ó Deus eterno e poderoso, é por isso que o Senhor, ó Pai, assinou o papel. Ó Deus eterno e poderoso, Ele também carimbou, ó Pai querido, e por onde nós passarmos, ó Deus, coisa linda, não vai